Respect. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hitcast Brasil. Eu sou o seu host Pedro e hoje talvez seja o nosso podcast mais especial e a gente já vai chegar no motivo, mas não, com certeza esse motivo não é o Gabriel Barros, nosso cofundador e piadista. Como você está, Barros? Olá, eu só queria falar duas coisas, né, principais. Primeiro, se inscrevam no meu canal aí, Catch and Shoot, novo. Tô voltando aí a postar vídeo. E segunda é Descanse em Paz pro Joe Butler, né, que morreu. Então, tem que lembrar. Boa. E temos também o nosso produtor musical, que tá voltando de um hiato, o Sr. Wes. Seja muito bem-vindo. Salve, salve, rapaziada aí do Hitcast, que nos acompanha, o pessoal do Twitter aí. Voltamos aí depois de um tempo e vamos que vamos. Tem muita informação e a gente trouxe uma galerinha legal aí, uma pessoa legal aí pra vocês. Nesse momento, as duas pessoas que estão ouvindo o podcast já sabem quem é, porque elas leram o título. Mas o nosso convidado mais que especial é Ricardo Bulgarelli. Bulga, eu não sei se você se incomoda se a gente falar que você é o melhor comentarista de basquete no Brasil, mas você é o melhor comentarista de basquete no Brasil. Eu não quero encher o seu ego, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Fala, galera da nação do Miami Heat aí, um prazer falar com vocês depois de uma bela e longa negociação, né? O Wesley, desde novembro, tentando conversar comigo, de a gente tentar acertar, e é complicado realmente essa vida de pai separado, fazer a junção com a vida de comentarista dos canais ESPN e agora também do NBB na web. Então, quer dizer, as datas realmente ficam complicadas e a gente conseguiu nessa quinta-feira aqui armar uma brecha e a promessa é dívida, eu já tinha falado para o Wesley. Prazer é meu falar com vocês aí, de uma torcida tão apaixonada, que perdeu alguns dos principais jogadores nos últimos tempos aí, mas que se manteve fiel. Isso é o mais importante, é na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, e vamos pro jogo. E falando em tristeza, você citou já tristeza, então a tristeza atual tem sido ver o James Johnson jogar basquete. O Bulga, o James Johnson e o John Waiters iludiram muita gente. O John Waiters talvez menos, só que o James Johnson, a gente acreditou nele, todo mundo acreditava nele. E aí, hoje em dia, ou ele tá jogando passes na terceira fileira, ou ele tá, tipo, errando bandejas, levando o toco do aro. E assim, o Justice Winslow melhorou muito depois que voltou da lesão. Eu queria perguntar pra você se você acha que essa melhora toda do Winslow faz o James Johnson ser um cara que, tipo, o Heat pode abrir mão? Não, eu acho que não. Eu acho que nesse momento aí a gente precisa ver. Se tocou no assunto de toda a volta de lesão é complicada. A gente viu que o Winslow chegou a perder espaço nesse time, nessa temporada. Eu ainda acredito no James Johnson, que é um cara que joga com muita intensidade. Eu acho que é fase, né, cara? Não dá pra achar que o cara vai ser um All-Star ou só porque ele teve uma sequência importante de jogos que o cara vai resolver. Achamos uma solução para o nosso problema e o cara vai virar um franchise player ou vai virar um cara importante de uma hora para outra. Vai oscilar bastante, mas eu ainda gosto do estilo dele. Eu acho que é um cara que pode contribuir. E o Miami nessa temporada, como já aconteceu na reta final do ano passado, com aquele 30-11, eu acho que o coletivo fala mais alto. Eu acho que vocês não têm que se preocupar nesse momento em achar peças ou procurar alguma nova estrela. Eu acho que a chave do sucesso nesse momento para o time do Spoelstra é mérito dele de criar uma identidade com jogadores medianos, com famosos role players. Eu acho que nesse momento não dá para descartar o James Johnson nessa rotação. E eu gosto muito da intensidade com que ele joga, tá com um recorde de assistências na sua carreira. É um cara que faz um pouco de tudo, às vezes extrapola, né? Até por ter na família todo o histórico de lutas marciais, né? É um cara que joga duro, mas eu gosto do James Johnson. Eu acho que não dá para dispensá-lo, não, porque vocês ainda estão à procura de alguém assim com referência, né? Por isso que já tem especulação de uma volta do LeBron, de uma volta do Dwayne Wade. Vocês ainda estão carentes de alguém que represente a franquia. Eu acho que nesse momento acontece com vocês o que aconteceu com o Boston há um tempo atrás, que o dono da franquia é o treinador. Eu acho que o Spoelstra hoje é a cara do Miami Heat e a chave de sucesso passa por ele.
Isso que você falou é muito verdade, é um ponto que a gente já fala aqui tipo, desde dezembro, de agosto, talvez até antes, que o maior atrativo do Miami Heat hoje não é mais o Pat Riley, não é mais a cidade propriamente dita, com toda a praia e cocaína, é o Eric Spoelstra. Isenção fiscal. É o Eric Spoelstra, né, ô Barros? Sim, o Eric Spoelstra, assim, sempre foi um cara que foi duvidado durante a carreira dele toda, sempre falavam, LeBron comanda o Miami, LeBron comanda o Miami, e ele mostrou que ele é um técnico muito bom nas últimas 2 temporadas, está fazendo um trabalho excelente. E eu queria também complementar um pouquinho o que o Buga tinha falado sobre o James Johnson. O James Johnson nunca foi o cara ofensivamente muito bom, um cara que vai fazer 20 pontos por jogo, mas ele sempre teve um jogo defensivo consistente. Então não dá pra, realmente concordo com ele que não dá pra descartar o James Johnson da rotação. Ô Wes, mas essa parte do James Johnson, eu acho que o que tem mais tirado a paciência é que o Spoelstra, ele tá com a mesma síndrome do que ele tinha na época do Joe Johnson, na época dos playoffs. Ele confiava demais no Joe Johnson e ele está confiando demais no James Johnson. Falando agora, parece que até o nome Johnson, que o Spoelstra tem alguma coisa, né? Inclusive Tyler Johnson também. Não, o Tyler tá bem, cara. Mas ganha muitos minutos, muito mais minutos do que ele deveria, pra mim, na minha opinião. Sim. A questão é que eu acho que ainda há receio do Spoelstra com o Winslow, sabe? Até mesmo com o Olynyk. Porque quando o Olynyk entra, o time produz mais na ofensiva, só que ele fica sobrecarregado. Tanto que ele começou a usar formações com o Ban e com o Hassan justamente por isso. Porque o time ficava mais sobrecarregado na defesa. Mas, ao mesmo tempo, é como o Barros falou, a gente não pode abrir mão de um cara que tem uma defesa decente, sabe? Ainda mais em playoffs. A gente vai, por exemplo, no mercado para buscar alguém para suprir essa função. E o cara tá aí há 2, 3 anos e já conhece como o time funciona, conhece os companheiros, então eu acho que ele pode ser uma peça decisiva. Tá passando por uma fase ruim, é um nome que eu gostaria que fosse repensado às vezes na rotação principal, mas é meio cedo para pensar assim numa troca. Você falou do Olynyk e do Adebayo. Buga, se eu te falasse que no começo da temporada eu falasse pra você, chegasse pra você que falasse com os seguintes jogadores: Justice Winslow, Wayne Ellington, Josh Richardson, Kelly Olynyk e Bam Adebayo seriam a segunda melhor formação em net rating da NBA, você iria acreditar em mim? Eu só ia acreditar porque eu acabei de ler isso aqui num material que eu acabei de receber aqui da ESPN, porque é rodada dupla amanhã, Miami, Filadélfia, Sacramento e Golden State. Eu vou fazer o segundo jogo na Califórnia. Uau, que pena. Exatamente isso, né? Mais 38 de plus-minus, com o Jay Rich, com o Winslow, com o Wellington, com o Bambam e com o Kelão. O Bambam eu acompanhei bem o ano passado, fiz vários jogos de Kentucky, é um cara que me chamou muito a atenção. É óbvio que ele precisa ser refinado ainda, principalmente nos arremessos, mas a intensidade com que ele joga, é um cara que defende muito bem próximo à cesta, e o Miami tem essa deficiência, né, defendendo próximo do garrafão. O Gabriel acho que citou aí a defesa, e eu acho que aí é a chave do sucesso do Miami também, defensivamente. É um time terceira menor, que menos sofre pontos, é um time que consegue defender bem o perímetro, não em aproveitamento dos adversários, mas defendendo, evitando que os adversários chutem. Isso é uma marca importante. Se você pensar que a NBA hoje ela é ditada com bolas de 3 pontos, por isso que eu ainda não descarto o James Johnson. É um cara que pode ser agressivo no perímetro e pode contribuir dessa maneira. E a gente tem que saber dosar, que os caras não precisam... como acho que até o Wesley falou, alguém falou aí, que não precisa o cara fazer 20 pontos por partida, e você não tem que esperar isso de nenhum jogador do Miami. Você vê que 8 caras fazem pelo menos 10 pontos, e essa é a chave de sucesso. Você pode ter um Dragic, que, por exemplo, é a grande estrela, e hoje, de forma, por merecimento, diria Tite, merecimento. O cara é All-Star, mas All-Star. O cara é All-Star. E então você tem essa rotação com mais gente participando, não tem necessidade disso. Me surpreende, o Pedrão, o Kelão, né?
Sim. Porque não é um cara que me agrada defensivamente, mas o cara tá aí contribuindo de alguma maneira e isso é importante. Isso mostra o mérito do treinador, né? Mostra a confiança que ele tem em cima do Olynyk e quando ele tá motivado é um cara que pode contribuir de algumas maneiras, sim. Defensivamente eu não esperava, confesso. Agora, vamos acreditar nessa formação aí, tá dando certo. Agora é curioso, porque pela informação que eu recebi aqui da ESPN, o Spoelstra usou 2 quintetos com pelo menos 100 minutos nessa temporada. E nenhum deles jogou mais de 125 minutos. E se você imaginar que o Minnesota, com Tig, com Butler, Wiggins, Gibson e Karl Anthony Towns, os caras já jogaram mais de 900 minutos juntos. Então olha o que o Spoelstra está fazendo com esse Miami, quarto do leste, sendo que ele não consegue, ou ainda não teve um trabalho eficiente por completo, porque ele ainda não achou formar, ou até por lesões, o John Waiters fora da temporada, o Magruder, também acho. O Magruder que ainda nem sequer estreou tal, vai ser ver com uma rotação reduzida, o cara tentando quebrar a cabeça e tentando achar uma formação que lhe dê sucesso. E o time que mais jogou, foram 2 formações apenas que jogaram 100 minutos. Se você botar 100 minutos no papel, dá 2 jogos e um troco. Entendeu? Quer dizer, é uma loucura o que o Spoelstra faz na frente do Miami. E nesse ponto de loucura, acho que por isso que eu me incomodo essa insistência. O Winslow tá muito bem. Eu acho que ontem ele foi muito bem no LeBron. O LeBron acho que chutou 30 e alguma coisa por cento marcado pelo Winslow ontem. Mas foi um sample size pequeno, acho que foram 3 ou 4 arremessos só. E assim, o Winslow, ele finalmente se descobriu como armador. É uma coisa que eu tenho matéria falando sobre isso. E eu fui muito criticado e agora vou esfregar isso na cara de todo mundo. Quando eu falei que o Spoelstra estava deixando o Winslow na caixa. E você falou do Olynyk, Buga. O Spoelstra tem esse mantra de fazer todos os jogadores tentarem na defesa. Você com certeza sabe mais do que eu que a defesa não é só vontade, você tem que ter uma certa qualidade, né? Sim, posicionamento, tem vários fatores envolvidos. Ângulos e tal. Por isso que é uma das minhas maiores críticas ao Josh Richardson. Ele tinha péssimos ângulos, o Barros odeia que eu falo isso, mas... E ele melhorou. E o Wayne Ellington é outro que tá, tipo, fazendo a melhor defesa da vida dele. E o Olynyk tá... O Spoelstra tá colocando o ataque pra rodar pro Olynyk no quarto período. Foi ontem assim foi ontem de novo. Tipo, nos últimos 5 minutos é bola no Olynyk no high post, dribble handoff. Ontem Cleveland fez um bom trabalho marcando os handoffs pro Wayne Ellington, que acho que o Ellington zerou ontem, inclusive. Então é assim, é o Spoelstra que faz essas coisas. E ele vai ser Coach of the Year, se não for eu vou ficar bravo. Então é assim, né, Barros? Você concorda comigo? Sim. O Ellington tinha muita crítica em relação a ele no ano passado, em relação à defesa. Ele pulava muito pump fake. Hoje em dia ele tá mais calmo, não pula tanto. Então, assim, o Spoelstra que mudou essa cultura. É um trabalho, óbvio, assim, não dá pra uma temporada inteira, uma temporada só ele já fazer o pulo, né, o salto de um defensor péssimo para um defensor capaz, né, de pelo menos dar uma ajuda ali. Então, o Spoelstra, todo o processo do Spoelstra de vamos lá, vamos treinar muito a defesa, tanto que a gente viu que ontem o jogo foi 91-89. Não foi um jogo com qualidade ofensiva, mas com qualidade defensiva. Cara, foi um jogo péssimo. Ofensivamente foi um jogo péssimo. Não, ofensivamente foi um jogo péssimo, mas pra quem gosta muito de defesa, viu vários, por exemplo, toco do Josh Richardson que o cara era muito maior que ele. Teve uma jogada até do próprio Josh Richardson que o Channing Frye, o Cleveland tava fazendo a mesma jogada de pique lateral e o Frye entrando pra fazer a bandeja. Josh Richardson defendeu muito bem, que ele foi pra cima, ficou parado na frente do Frye, tentou roubar a bola, o Frye andou ali naquela jogada. Então, se você for pegar o aspecto defensivo, o jogo de ontem foi muito bom. O aspecto ofensivo foi ruim, horrível. Você ia falar um palavrão, né, não?
Eu me controlei. Então, o Josh foi bem nessa última jogada, mas ele sofreu 3 vezes com a mesma jogada. Sim. É impressionante. Eu tava vendo. Só um asterisco, não foi o Josh 3 vezes. O Josh foi uma vez. Eles fizeram 4 vezes essa jogada. Uma o Josh conseguiu fazer com que o Fry andasse, uma ele tomou, e as outras 2 foram o Tyler Johnson, não foi o Josh Richardson. Mas ele tava no perímetro na hora. Mas a jogada foi ali. Ali dava pra fazer. Ali era um movimento pra dobra. Mas ali a rotação dele era o Crowder, não era? O Jay Rich tava no Crowder, não tava? O Crowder tava lá atrás, mano. Então a rotação do Jay Rich era dar o step up no Big. Mas assim, é impressionante se a gente for parar pra ver, porque eu acho que é o 3º jogo seguido do Heat que não chega à casa dos 100 pontos. E isso é bom. Eu acho Você acha isso bom? Não, tô falando o time adversário, não o time... Não adianta nada o time adversário não chegar e o Heat também não chegar. Esse é o problema. Não. Isso é um problema. Ontem foram 19 turnovers, né? Algo 20 turnovers, algo assim. Quase, chegou uma hora que tava 13% de bola de 3. No Heat chutou ontem 3 de 20, 30 e alguma coisa, né? 3 de 21, eu acho. Esse time 3 de 21. Não, já tinha passado de 27, eu acho. Foi pra 30 ontem. Então. Esse time precisa de um score tão rápido, cara. Então, o bom que você tocou nesse assunto, que há um interesse do Heat no Tyreke Evans. O Tyreke Evans não é aquele cara que vai chegar pra decidir jogos. Tá tendo uma temporada boa, mas... E tem um arremesso de longa distância de veras decente. Tá chutando 39,3% essa temporada. Poderia ser um bom nome pra suprir a falta aí de um chutador de 3. Já que a gente só tem o Wellington e também... Wellington. E também só fica do Waiters. Vamos falar do Wellington. Ô, Buga, o Barros tem uma matéria pra me entregar sobre o Wellington já tem 2 semanas. E... tem que cobrar ele no ar, senão vai sair. Senão não escreve. Vai sair. E assim, o Wellington tá chutando 40% em 11 tentativas. Ele vai pro 3-point contest e vai ganhar. E eu puxei o synergy dele semana passada. Ele tá, tipo, todas as situações, seja de handoff, seja de spot up, seja de... inclusive de pick and roll, tipo, pra ele como screener, ele tá todos em ou muito bom ou está em excelente. Assim, a gente tem que falar nisso porque ele é um free agent, ele vai pedir um mid-level que deve ser, tipo, na casa dos 11 milhões. O quão importante é um cara desse, assim, no sentido... O quão importante é um cara que seu ataque funciona basicamente por causa dele. Não no sentido que o ataque tem que ser em função dele, mas mesmo que não seja... Uma pergunta confusa. Indo pra frente, como é a responsabilidade do Wellington, assim? Como é que você vê essa parte? Então, falta falar no detalhe de que eu acho que vocês não têm que se apegar aos jogadores, vocês têm que se apegar ao sistema. Ele tá vindo do banco de reservas, né? Um dos principais jogadores vindo do banco, metendo bola de 3 com confiança. Até o Kelly Olynyk, se você for ver estatisticamente, tem 38% da bola de 3. Um cara do tamanho dele não é ruim no arremesso dele. Eu acho que do jeito que tá o Miami, agora precisa ver se realmente tem essa possibilidade de uma volta do LeBron, do Dwayne Wade. É um cara que eu ficaria com ele, eu manteria até para uma bola de 3 pontos. A gente sabe o quanto o Miami teve sucesso com os jogadores envolvidos ao redor do LeBron James nas bolas de 3, Mike Miller, Shane Badger e tantos outros, Ray Allen, e a gente passa o dia inteiro aqui falando das bolas de 3 pontos dos jogadores que complementam o time do Miami. Eu acho que se ele não pedir um salário abusivo, eu acho que é um cara, mas sempre vindo do banco de reservas. Eu não acho ele um super jogador, nunca foi, teve algumas temporadas acho que, se não me engano, uma temporada decente no Los Angeles Lakers, mas não. Eu acho que ele adquiriu confiança, ele tá vindo do banco, eu acho que ele tem que continuar dessa maneira.
já foi titular nessa temporada, não vejo ele como titular, vejo ele vindo do banco, mas não me preocupo. Eu acho que o próprio Miami não tá preocupado, até por conta de vai estourar, alguns outros jogadores também saem, estouram um contrato. Existe até a possibilidade de um Whiteside, não sei se vocês ouviram, um Whiteside sair hoje e ir para Milwaukee, ter uma troca com o Jabari Parker querendo ser envolvido. Então, nesse momento, a gente que esse podcast vai essa semana, né? Esse momento a gente tem que pensar no que está acontecendo exatamente agora. Porque depois do dia 8 de fevereiro é uma outra situação, entendeu? O Wayne Wellington, até por estar em último ano de contrato, ele pode até ser trocado, cara. Depende. Vai saber do que vem por aí, da necessidade de um time de um contender querer um cara que chuta pra caramba de 3, como tá numa temporada quente. Até dia 8 tem muita coisa pra acontecer. Agora, hoje, Buga, você ficaria com o Wayne Wellington? Ficaria porque é um cara importante, já mostrou desde o ano passado aí que tem a confiança do treinador e é importante por tudo que você falou aí, Pedro. As estatísticas mostram que ele é um cara importante num time que ainda carece de um ataque mais eficiente. É um time que eu acho que precisa ter, apesar de ter, eu li uma estatística hoje aqui, que eu acabei de apurar aqui, que é o quinto maior time em quantidade de drives, né, são 48 infiltrações por partida, o Dragic tem 15 e é o quinto que mais faz esse tipo de jogada por jogo, mas é um time que, por exemplo, é o terceiro que vai menos para a linha de lance livre. É curioso, né? É um time que é agressivo, mas que não sofre falta. Acho que precisa ver esse conceito aí de agressividade à cesta, dos bloqueios, o trabalho ser melhor feito. Eu acho que é um time que precisa forçar mais erros, e eu acho que a grande deficiência está no ataque, né? É o terceiro pior, é o terceiro pior em pontos de segunda chance. Eu acho que existem outros problemas, e o Wellington, ele é um cara que tem contribuído com essa bola de 3 eficiente. Eu acho que ele tem que ser mantido, lógico, com um salário normal, não um salário de Joaquim Noah da vida ou de algum outro cara que tá roubando a NBA, por exemplo. James Johnson. Eu não acho que ele tá roubando, não, mas, por exemplo, eu fiz um jogo ontem em Phoenix e Dallas, aquele Jared Dudley ganhando 10 milhões. Jesus! Meu Deus do céu, um absurdo, né? Você falou em Dallas. O Homer é chique também. Você falou em Dallas, aquele jogo de Dallas, o Dirk Nowitzki não consegue mais movimentar os joelhos, cara. É bizarro ver ele se movimentar hoje em dia. Por tudo que ele já fez, né? Sim. Ele até meteu umas bolinhas no segundo quarto para tentar trazer o Dallas pro jogo, mas dá pena, né? Dá pena porque acho que o cara não soube parar e o louco é que ele tá jogando todos os jogos, né? Ele não perdeu nenhum jogo na temporada e é capaz de jogar todos os jogos, porque ele tá com minutagem controlada e o Dallas realmente deixou de ter aquele, ainda mais vocês que jogaram 2 finais contra eles, acho que sempre tiveram um respeito ainda maior por ele e pelo time. Puta, hoje é praticamente inofensivo, né? O torcedor do Dallas que me perdoe se estiver ouvindo isso aí, mas impressionante, né? Existem alguns valores lá. Eu gosto muito do Dennis Smith Jr. Para mim, ele era o favorito a novato do ano antes de começar a temporada, porque eu achei que ele ia ter minutos, que o jogo, a bola tá na mão dele, que ele ia ser agressivo, que ele poderia ter amadurecido na bola de meia e fora de meia de longa distância, mas ainda está faltando uma regularidade para ele, está sentindo ainda essa ambientação, essa passagem de NCAA para NBA, né? No jogo contra Dallas, o Ban pegava a bola no high post contra o Dirk, ele olhava, o Wes Matthews marcava o Wellington, aí o Ban falava, tá, é o Dirk Nowitzki que tá me marcando, deixa eu ir pra cesta. Ele fazia isso. É isso. O cara vê a idade, movimentação, a mobilidade conta muito, né, cara? Sim, e é um dos problemas do Ban, o Buga, não sei se você sabe, mas o Wesley ama o Ban Adebayo. Eu sou Kentucky, ele sabe. Ele sabe que eu sou Kentucky. Aí, tipo assim, um dos problemas do Ban é que ele simplesmente não reconhece os momentos que ele tá sendo marcado por um fóssil. Ontem ele tava sendo marcado pelo Channing Frye e tava, tipo, nem se olhar pra cesta. Teve dia que ele tava sendo marcado pelo Al Jefferson, que é outro fóssil, e não olhava pra cesta. O Ban precisa parar com isso, cara. Ele precisa olhar pra cesta.
Aliás, todos os pivôs do Cleveland são, entre aspas, fóssil, né? Porque o Tristan Thompson não faz nada. Ele é um cara burro. Esse é um cara que rouba a NBA. Esse é um cara que rouba a NBA. Eu já não acho, sabia? Eu acho que o problema dele foi a Kardashian, né? Que ele tá tem a maldição. Olha o Harden. Isso é verdade. Olha o Harden. Parou de pegar? O que tá acontecendo? 60, voando. 60 com triple-double. Então, o Bambam, cara, você tá falando de um cara de 20 anos de idade, meu. Sim. O cara vai amadurecer bastante. E aí ele também não tem. Você vai falar assim, pô, mas ele tem o Whiteside do lado, Buga. Sim, mas o Whiteside é uma história que teve o Whiteside, cara. Jogando D-League, jogando pouquíssimo tempo na NBA, foi reconhecido na NBA depois de muitos e muitos anos. E o Whiteside, se você for ver aí, o cara não chegou a 30 anos de idade, quer dizer. Não teve, por exemplo, o Bambam Adebayo com o Chris Bosh, na época do LeBron, do Dwayne Wade, em que todo mundo vai passar experiência pro cara, ele vai adquirir, ele vai aprender muito mais rápido, ele vai se sentir, os caras mesmos vão pressionar e falar, meu, vai pra cima, olha quem tá te marcando. Então, esse é um problema do Miami também. Você tem um ataque que ainda não é eficiente, por exemplo, são dois times que tem campanhas melhores de 50%, que a defesa sofre mais pontos do ataque, que é Milwaukee e Miami. Então você tem 10 caras com 4 anos de profissional ou menos. Quer dizer, dos 17 no total, 10 caras estão nessa base aí, sem experiência. Quem é que vai chegar pro Bambam com que moral que alguém vai chegar pro Bambam e falar assim, porra, meu, é o fóssil do Al Jefferson, vai pra dentro do cara. Não vai, velho. Não vai. Por isso que a função do Spoelstra, ela é merecedora. Alguém falou aí do técnico do ano. Eu acho que ele tinha que existir do ano passado já. Sim. O ano passado, aquela reação que ele fez com um time que acho que nem vocês que torcem pro Miami saberiam dizer o quinteto titular, de tanta gente nova, de tanto cara que veio da D-League, um catado, falar uma palavra-chave assim, um catadão. O cara vem depois do All-Star Break com aquela campanha absurda e com uma reação de 30 vitórias em 41. Meu, uma campanha de contender o cara teve. Ele já era para ter sido o ano passado. Esse ano, até pelo Brad Stevens e o Boston tá desbancando o Cleveland. Já desbancou no passado, mas desbancando de uma maneira mais clara. O Dwayne Casey com o Toronto brigando ali no cima. Eu acho que o Spoelstra tá na briga. Concordo com vocês, o Spoelstra tá na briga. Eu acho que de novo, né? Por merecimento, acho que do ano passado, como teve aquele ano que o Steve Kerr quebrou, fez uma temporada espetacular, não deram o Coach of the Year para ele, deram no ano seguinte. Eu acho que dessa vez é capaz de darem pro Spoelstra para corrigir um erro do ano passado. Eles fizeram isso com o Dragic no All-Star. Pelo menos eu acho. Você falou que ele é merecidíssimo, mas eu não acho tão merecido assim esse ano. Mas ano passado ele deveria ser um All-Star. Ele tava com 20 pontos de média, com 5 assistências e 5 rebotes, e tipo, naqueles splits de 50, 40 e 90. Sim, eu acho que ele só tava com os 90. Eu colocaria, tipo, 2 nomes na frente do Dragic pro All-Star. Eu colocaria o Chris Middleton e o Kemba Walker. São os únicos dois. Mas, já que colocou o Dragic, tudo bem. Não, eu vou discordar, vou respeitar a tua opinião, não, claro, mas eu vou discordar um pouquinho, eu vou te falar o porquê. O Dragic, ele tá num time que é quarto da Conferência Leste, atrás apenas de times que estão brigando sempre na NBA. Ele tá, mais uma vez, jogando, sendo importante nesse time, que não tem ninguém, que não tem nenhuma grande referência. Concordo com você também, às vezes o erro é reparado de uma maneira, o ano passado ele jogou, ou o ano passado ele merecia mais. O Kemba Walker merecia esse ano? Merecia. O Ben Simmons merecia, apesar de não ter arremesso, apesar de só jogar na infiltração, mas all around, fazendo um pouco de tudo, o Ben Simmons merecia também. Agora, aí eu, como sou fã do basquetebol europeu, e o cara fazendo uma temporada, o cara que não teve descanso, o cara que jogou um Eurobasket, o cara que foi MVP de um Eurobasket, uma campanha histórica da Eslovênia, o cara voltar mais um ano focado, sabendo que ia pegar um time de novo, sem estrela, um time que o coletivo ia falar mais alto, um projeto que todo mundo abraçou
a causa por conta do treinador. E o cara de novo lá, cestinha do time, líder em assistências, importante em experiência, perdendo alguns jogos, eu acho que é muito merecedor e é o terceiro armador na história do Heat a ir pro All-Star, né, ao lado do Dwayne Wade e do Tim Hardaway. Ele é o melhor dos três. Tô brincando. O Buga falou de mentor, eu tava com uma coisa pra falar na ponta da língua. Eu acho que o Hassan não é um ótimo mentor. Só que isso que eu queria dizer. Não, óbvio que não. Eu acho, se você ainda acreditou isso. Não, eu acho que o Ban. Não, espera. Eu acho que o Ban é o mentor do Whiteside. O Whiteside não fazia screen direito. O Whiteside tá fazendo screen. Não, mas ele tá melhorando. As screens dele são mais fortes. A situação de roll dele melhoraram muito também. Meu, um garoto de 20 anos ensinando um cara de 28, 29. Eu acho que foi até acho que foi o Jorge Sedano da ESPN americana, não sei se vocês conhecem. Ele falou assim, o Bam Adebayo, ele faz tudo que um pivô titular tradicional faz. O que faz ele diferenciado é realmente o extra dele. É a visão de jogo. É um cara, ele passa muito bem a bola. Ele provavelmente é o quarto melhor passador do time. Provavelmente. Atrás de quem? Justice, Dragic. Vixe, quem mais? Tá vendo? Ele é o terceiro. Kelly Olynyk. O Olynyk é bom também. Tá vendo? James Johnson também. Não me falem que esse não é Por o mais treinador que... do ano. Então, é uma coisa absurda um garoto de 20 anos chegar e sendo pivô, até porque pivô demora a amadurecer na liga. Um moleque de 20 anos chegar e ter um impacto tão grande como ele tem no time. O time produz bem mais quando o Ban tá jogando. Olha aquele jogo contra o Minnesota. Aquele é o cartão de visitas do Ban. Aquele vai ser essa temporada toda o cartão de visitas dele. Olha o quanto o time produziu com ele na quadra. E tipo, o impacto foi nos dois lados. Não só... Cara, deixa eu falar. Ontem o jogo contra o Cleveland foi a mesma coisa. No caso, a gente tava perdendo por 14 pontos. Entrou a lineup lá que o Pedro falou que é o segundo melhor em net rate. E o time virou o jogo. Então, uma coisa que o Buga também falou é que falta muita referência no time. Tanto em questão de liderança. A gente tem o Udonis, mas só que, tipo, o cara não joga, o cara não tá jogando. Tá lá por um gesto simbólico da franquia. Mas, assim, falta um cara que chega e fala, ó, a gente vai jogar assim, a gente vai fazer assim. Chega e guia a molecada. Posso falar uma coisa? Cara que eu queria muito no Miami, que tem essa capacidade de fazer isso, é o Kemba Walker. Sim. Que está no trade block que o Miami poderia correr atrás. Seria muita cara do Riley chegar pro Hornets e falar assim, ó, eu tenho um armador All-Star, você quer trocar pelo seu armador que não é All-Star? eu venderia assim. Então, eu acho que o Kemba seria um bom fit pro Heat. Ele é inteligente. Eu acho que ele não tá tendo uma temporada tão grandiosa. Um abraço até pro amigo Gabriel Andrade, que a gente discute muito sobre isso. Com quem você não discute? Não, mas é discutir no bom sentido. A gente debate sobre. Ele não tá tendo uma temporada tão brilhante como nos outros anos, mas ainda sendo um nome importante no Hornets, por causa do Dwight Howard. Infelizmente... O Dwight tá bom esse ano, cara. Não, ele tá bom, mas toda vez que ele tá muito bem, o time ao redor dele não produz tanto. Vocês falam de Dwight, eu só lembro do Ira Winderman caindo no bait lá. Oh, não. Ô Buga. Oi. Então, a gente tava falando de Ban, falando sobre a classe. Eu acho que era até bom a gente entrar nesse tópico, porque aconteceu durante a semana passada e a gente não teve o programa. A gente viu o Ban sendo esnobado, sendo ignorado pro Rising Stars, mesmo sendo um dos novatos mais eficientes
junto do Anunoby e o que Nenhum que dos você dois acha foi. disso? Nenhum dos dois foram. Rapidinho, O que você acha disso? Antes do Buga comentar, o OG e o Ban são. Acho que eles estão entre os 5 melhores de box plus minus entre calouros. Sim. Só isso que eu queria dizer. E são os mais eficientes, são entre os mais eficientes também. Sempre fica aquela dúvida de jogadores que deveriam ter ido ou não. A gente sabe que tem muita politicagem nisso aí. Às vezes jogadores, você pode ter certeza que se o All-Star fosse em Miami o cara iria, e às vezes você acaba deixando de levar algum jogador mais eficiente. Eu acho que a NBA ela não vê totalmente isso. O Wellington, por exemplo, ele tá eficiente na bola de 3, mas nem sempre os caras eficientes vão. Às vezes é um cara de nome, acaba trocando um jogador por uma pessoa, um cara de nome. O Adebayo, eu acho até normal, cara, respeitando a opinião de vocês. O Anunoby, sim, cara, o cara titular do Toronto, o Toronto brigando lá em cima, jogando muito bem nessa temporada. É esquisita a ausência dele, ficou bem esquisita, mas não é a primeira e não vai ser nem a última de bobagens que acontece não somente no jogo de domingo, no jogo das estrelas, como também esses duelos aí de novatos contra segundanistas, de time mundo contra time americano. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que tem tanta coisa, ainda mais para eles. A gente falando de longe aqui, a gente sabe que às vezes tem um bônus, né, em contrato, do cara ir para um All-Star, do cara ser um Rising Star, do cara ir para o final de semana das estrelas. Quem que não gostaria de ir? Eu lembro uma entrevista agora recente no site do NBB, o Leandrinho falando sobre participar no final de semana das estrelas, o quanto é legal, o quanto é importante, e ele falando que agora quer participar do jogo das estrelas aqui do NBB porque sabe da importância disso. A gente sabe, para um moleque de 20 anos, o que é importante. E às vezes no bolso também, né? O cara põe um bônus no contrato e isso pesa. Mas eu acho que o momento dele é que às vezes a pessoa. Depende, né? Já tivemos casos, inclusive com brasileiros, de que não foram envolvidos em All-Star Weekend, e aí, em vez de passar o All-Star Weekend trabalhando, treinando, tentando se aprimorar, o cara vai lá e viaja, aproveita aquele final de semana de folga e vai para Cancún, e vai para não sei aonde, e vai para festinhas, e aí o cara não foca. Eu acho que o momento do foco aí do Anunoby, do Adebayo, é falar assim, vamos trabalhar cada vez mais, vamos aprimorar cada vez mais e vamos ajudar o nosso time. O importante nesse momento, na minha opinião, é o cara focar o time. Esquecer essa badalação. É importante, ego, passa, né, a mão na cabeça dos jogadores, mas eu acho que tem coisa mais importante nesse momento. Um cara recém-chegado, eu acho que o tesão dele, perdão a palavra, mas o tesão do cara, o foco do cara tem que estar em outra vibe. O cara tem que ter em outro lugar. O cara não tem que jogar para ir participar do final de semana das estrelas. O cara tem que jogar para ser um excepcional jogador, para sustentar a família, para ter um ótimo salário, para ser alguém respeitado dentro da liga, para justamente o cara olhar e falar assim, é o Adebayo que tá me marcando, eu não vou para cima dele não, entendeu? Vou passar a bola aqui e vou seguir o jogo. Eu acho que esse é o foco, na minha opinião, para essa molecada que tá subindo agora. E os dois estão em time de playoff, né? Os dois são jogadores de rotação fundamental em 2 times de playoff. Eu acho que exatamente. Você falou, o adversário vai ter medo de quando tiver marcado pelo Adebayo. Foi muito bom ver o Dwayne tentando fazer a jogada do Dwayne pra cima do Ban ontem. Não sei se vocês viram isso. Ele errou o fade away, o Ban forçou ele a fazer o fade away e ele errou. Foi muito... Eu não vi porque eu tava acompanhando a rodada dupla da ESPN, né? E aí Esquenta não, Buga. A maioria de nós aqui também não assiste os jogos. 2 pessoas aqui no podcast também não fazem isso, então não tem problema nenhum, não. De quem você tá falando? Então, de mim não, né? Por exemplo, se eu tivesse no primeiro jogo de amanhã, o Philadelphia e Miami, na rodada dupla, eu vejo 2, 3 jogos anteriores, a versão condensada, às vezes se a NBA ainda permite a versão inteira, e a gente recebe um material específico para cada jogo, que é muito importante, que é bem dissecado, e tem coisas bem relevantes, como vocês chamaram aí, vocês que são especialistas do Miami, e já também complementaram com algumas informações justamente com esse do quinteto
do quinteto fantástico, entre aspas, surpresa do Miami Heat. Então, existe um material muito bem feito, bem rico, que a gente consegue ter acesso não só de informação, como de vídeo também, né? Eu acho que o mundo precisa ouvir esse trecho do podcast. O Bulga chamou a gente de especialista no Miami Heat. Então, todo mundo que critica o que a gente escreve lá, critica o que a gente fala, segura essa aí. Ô Bulga, você falou dessa parte... Nossa, tem uma criança gritando. Você falou dessa parte, assim, do material que vocês recebem. Uma dúvida, assim, eu tenho interesse em fazer a faculdade de jornalismo e tal, mas isso aí depois a gente fala. Quando você recebe, tipo, uma mensagem, assim, no Twitter, assim, da Eriquinha72 lá, aí ela fala: Bulga, você é o melhor comentarista do Brasil. Você dá um cutuque no Zé Boquinha na cadeira do lado, assim, e fala: e aí, Zé, olha isso aqui. Você faz isso? Não faço nada. Pra mim de querer de tentar passar, assim, a gente com o microfone na mão, a gente vira responsável por muita coisa, né? Então, tem muita gente ainda no Brasil que não tem tanto acesso à internet, a jogos, então você vira meio que dono da verdade, né? A gente tem que tomar um cuidado em passar as informações, em dar a nossa opinião. E eu acho que é uma obrigação nossa, de todos, né, de qualquer um, em qualquer esporte, de se preparar, de estudar, como eu falei aí, vocês respiram o Miami Heat. Então, é capaz de vocês terem o League Pass só do Miami e acompanhar os 82 jogos do Miami. Então, quando eu estou fazendo um jogo do Miami, eu não estou falando para 3, 4 caras que acompanham esporadicamente o Miami, eu estou falando para muita gente que assiste e que sabe tanto quanto eu de Miami Heat, ou mais. Então, a gente tem que tomar um cuidado com as informações que a gente fala. Eu acho que é uma obrigação nossa. Isso é minha opinião, né? Não sei se todo mundo pensa assim, mas é uma obrigação nossa de se preparar para os jogos, de querer entender melhor por que o sucesso, a razão do sucesso do Spoelstra, ou por que o time não funciona no ataque, ou por que acontece isso, por que acontece aquilo, tentar representar ou mostrar através de números, ou de posicionamento, ou de tática, ou de história, por que acontece tal coisa, ou por que naquele momento a opção é por essa jogada e não por outra. Eu acho que cada jogo te leva para uma situação. O importante, o ponto, a referência, o ponto igual em qualquer circunstância é justamente esse estudo, de você se preocupar, de você saber quem é, de você não se ficar surpreso que o Wellington e o Kelly Olynyk matam 144 bolas do banco, de você não ficar surpreso que o Hassan Whiteside tem 4 jogos de 20 e 10 nos últimos 8 e teve 5 jogos nos primeiros 25, de você saber que o Miami é importante, tem sucesso nos clutch games no final dos jogos, tem ganho jogos porque é eficiente nas bolas de fora e de meia. Então tem muita coisa que você estuda e não usa, porque o jogo te leva a alguma coisa. E tem muita coisa que você estuda e usa. E aí você usa porque acontece alguma coisa. Não adianta também vomitar um monte de informação se o jogo não está levando para isso. Não adianta eu falar, o Miami é a terceira defesa que menos sofre pontos e o time está sofrendo 130 pontos por jogo, como aí o Wes falou. Ontem foi legal, mais um jogo que não tomou 100 pontos. Mas o Miami tem defendido muito bem. O problema tem sido o ataque. Não adianta você fazer 89 e tomar 91, você perdeu o jogo. É melhor você faz 110 e toma 108, porque você está ganhando o jogo. Depende se a tua defesa não funcionou. É óbvio que o ideal seria tomar menos de 100 pontos e ganhar o jogo. Mas é isso, cara. Pedro, Gabriel, Wesley, eu acho que a dedicação faz com que você tenha sucesso na vida, independente do que você for fazer. Se você for jornalista, se você for médico, advogado, eu acho que você tem que fazer com amor. O ponto fundamental é isso, é você fazer com amor. Você fazendo com amor, o resultado vai vir. E a gente faz por amor, viu? Porque por aguentar o front office do Heat nesses últimos anos. Eu também. Nosso Gagá. Faço por amor desde 88, quando eu comecei a acompanhar a NBA, porque eu falei do Dragic, porque ele foi agora All-Star, que se ele não tivesse ido para o All-Star, era a primeira vez desde 2002, 2003, que um time que é top 4 da conferência não ia ter nenhum All-Star
no final de Semana das Estrelas. E, obviamente, adivinha quem foi esse time em 2002 e 2003? Foi o Portland. Ah, tá. Ele achei que ia Miami. Jurava que ia ser Miami. Não, foi o Portland de 2002 e 2003, que era terceiro no Oeste e não levou nenhum All-Star pro final de Semana das Estrelas. Quer dizer, esse negócio de escolha é muito relativo, cara. Eu acho que a gente não pode se apegar a isso, não, e principalmente os jogadores. A gente fica até meio triste, porque pô, é o time que é do coração, né? Mas os jogadores, eles têm que focar no trabalho e seguir o barco. Sim. Buga, você falou queria... do Portland... Peraí, deixa eu só falar. Você falou do Portland 2002, 2003, deixa eu ver se eu tô sabendo. É aquele que tinha Zach Randolph, o Scottie Pippen em final de carreira. Era esse? Eu acho que era. Eu não lembro se o Zach Randolph já estava em Portland nessa época aí, mas esse Portland aí era... Essa foi logo depois daquela última cartada, né? Que o Portland perde a final para os Lakers no começo da década de 2000. E ali era já um começo de reconstrução, né? Mas é duro você brigar lá em cima e não ter nenhum All-Star, assim, pro torcedor. Pro jogador, assim, pro cara mais experiente, né? Como eu falei, o Lillard, o Anthony Davis, quando assinou aquele contrato super vantajoso aí, e ele tinha um máximo para poder receber, porque o cara tinha no mínimo de jogos, ele acaba se machucando, e aí o cara sabe que não vai, que todo aquele dinheiro que foi falado, o cara vai assinar por 150 milhões. Nisso aí tá tudo incluso, bônus de participação, bônus de estar num All-Star Team, né, num All-NBA Team, né, numa seleção de campeonato, em All-Defense Team. Então isso tudo tem bônus. Eu lembro de um ano retrasado em que o Mo Harkless no Portland tinha um bônus se ele tivesse, acho que 35%. 30 e poucos por cento de 3. Ele não chutou nenhuma bola, né? Ele tinha uma grana. Aí no último jogo ele não chutou nenhuma, porque ele tava lá já. Era tipo 35%, o cara tinha 35,2%. Se o cara arremessa e erra, ele perdia tipo $300 mil, $500 mil de bônus. Quer dizer, então olha quanta coisa que tem envolvido que a gente não sabe. Sim. Então a gente tem que pensar nisso aí também, né? O Warriors para essa temporada ele tinha um bônus acho que de 72 jogos. Acho que foi um dos motivos que ele queria jogar. Ele tinha um bônus acho que de 1 ou 2 milhões. O Olynyk também tem esse bônus tipo de minutos. É algo que se você procurar bem assim, você acaba encontrando. E é algo bem curioso, né? Que é tipo, funciona. Eu ia dar um exemplo agora patético de futebol, mas eu não vou dar esse exemplo. Então, mas é bem isso aí que você falou mesmo. Ô Buga, você falou do Dragic, Eslovênia. Eu jurava que você ia falar do Drazen Petrovic. Cara, eu falei, não, esse jogo não vai ser... Esse podcast com o Bugarelli não vai ser um podcast sem o Buga falar do Drazen. Se você quiser, eu falo do Drazen aqui, a gente fica até 10 horas da noite. O Drazen foi... Vocês aí, eu peguei a média de idade de vocês antes de começar o podcast. Obviamente, vocês não viram jogar nem na NBA e muito menos na Europa. A gente foi atrás. E para mim ele é o maior jogador da história do basquetebol. Eu não incluo o Michael Jordan nessa, mas de todos os caras que eu vi jogar, um cara fantástico, um cara que fazia jogadas. Vocês estão ouvindo ou não? Sim, estamos aqui. Ah, tá, não, porque sumiu. É que o Barros é porque o Barros finalmente parou de fazer um barulho irritante que tava fazendo. Eu até falei dos caras que os caras sumiram. Não, o Petrovic, no começo de carreira, ele fazia jogadas que o Magic Johnson depois começou a fazer, com aquele espaço sem olhar, com jogada de habilidade, de ser solidário, que essa é uma palavra que eu gosto muito de usar para esse Miami Heat, que eu acho que é um time muito solidário, é um time que joga com intensidade, que joga com comprometimento, eu acho que é muito legal, com disciplina, que é uma palavra legal para usar para esse Miami. E o Petrovic foi um cara fantástico, foi um cara além do tempo. É um cara que infelizmente não foi muito bem aproveitado no Portland, até por diversas circunstâncias, por estar em uma época em que o estrangeiro ainda era visto com maus olhos, ainda por ter o Portland armadores e jogadores de muita qualidade na posição, e naquela época era improvável você abrir espaço para um estrangeiro, por melhor que ele fosse. E aí o mérito dele vai quando ele vai para o New Jersey Nets e arrebenta com mais de 22 pontos por partida, por
para ser um cara fantástico, para fazer parte do campeonato de 3 pontos, de fazer parte de um final de semana das estrelas, e eu tenho certeza absoluta, que se ele não tivesse falecido, ele seria um dos grandes nomes da história ali, como já estava sendo. Ele estava jogando num time com alguns jogadores bons, mas um time que não brigava ainda para o playoff para ser um contender, um time que chegava em playoff. Eu lembro da série final contra a Cleveland, que eles acabam perdendo para o Super Cleveland, né, do Mark Price, do Brad Dalglish, do Larry Nance, do John Hot Rod Williams, falecido, Craig Elo, Steve Kerr, e o Drazen Petrovic foi uma lenda, cara. Ele foi um cara fantástico, um jogador incrível, um QI de basquete absurdo. Eu, na verdade, até você falou de eu ter falado do Petrovic, eu sou fã do basquetebol iugoslavo, em geral. Por isso que eu sou muito fã do Dragic, tenho uma expectativa enorme em relação ao Luka Doncic, que vai vir para o próximo draft. Eu acho que ele vai ser o número 1, porque é o cara mais completo nesse momento, até por estar jogando muito tempo já na Europa em alto nível, contra adversários, em campeonatos de alto nível, e você seria a minha aposta para número 1 do draft. Eu acho que é um cara mais pronto do que... Não que eu ache que os americanos, né, o Bagley III, que é um monstro, DeAndre Ayton, Mobamba, esses caras vêm muito bem também do universitário, mas acho que eles não têm a pegada, o punch de jogar contra profissionais. Isso eu acho que pode pesar. Obviamente depende da equipe que for a primeira escolha. Mas eu gosto em geral do basquetebol iugoslavo e também do basquetebol russo, que eu acho que são duas escolas que amam basquete, por isso que volta no papo do amor, né? Volta no de você fazer realizar as suas funções, as suas obrigações, e ter como objetivo você fazer com amor, com detalhe, com dedicação, em fundamento. Você vê o fundamento, você vê um Nikola Jokic hoje, como que o cara joga, você vê que a gente está atrasadíssimo. O Jokic é muito bom. É muito bom. A inteligência do cara, o QI do cara, em fazer o passe, não só por ter o passe sem olhar, não. É posicionamento, é fundamento. E isso a gente torce para que o irmão do Drazen, né, o Alexander Petrovic, que é atual técnico da seleção brasileira, que ele traga com ele esse conceito aí de trabalhar fundamento desde a base até o profissional, para a gente poder também evoluir aqui no nosso basquete. Você falou do Drazen, depois da final do Eurobasket, o Goran foi... Ele recebeu a camisa. Ele entregou também uma camisa para a mãe do Drazen. A mãe do Drazen. Ficou no museu do Drazen na Croácia, em Zagreb. Isso. E o Dragic falou isso no podcast do Zach Lowe, e foi tipo do jeito que ele falou, você sentiu tipo a emoção dele na voz, sabe? Foi tipo como se tivesse ganhado uma NBA, cara. Sim. A gente imagina, porque todos esses caras cresceram tendo como referência o Drazen Petrovic. Independente se agora um é esloveno e outro é sérvio, e que existe uma rivalidade absurda, mas e eles ganharam da Sérvia, se eu não me engano, na final, né, do Eurobasket. Sim, e a família do Dragic inteira, ele tem uma parte da família que é sérvia também. E aí puxando até para quem não viu, já que a gente está falando de armadores sérvios, e aí eu vou fazer homenagem para vocês, que é até a minha senha de desbloqueio lá no computador da ESPN, que é o Predrag Danilovic, que é o Sasha Danilovic. E esse cara é um monstro, cara. E esse cara é muito legal. Tem um vídeo famoso, né, dele contra o Michael Jordan, um jogo em Miami, em que ele joga pra caramba e o Jordan joga ainda mais, porque o Jordan gostava desses caras. O Petrovic fazia o Michael Jordan. O Petrovic, só de você imaginar que um cara fazia o Michael Jordan querer ser melhor, é porque você vê que o cara era diferenciado. E o Danilovic, ele não tinha medo também, era um jogador, apesar de ser um pouco louco, né, de ser agressivo, que tem vários vídeos dele jogando no basquetebol italiano, que ele saía na mão com um monte de gente, era muito louco, mas normalmente esses caras odiados são grandes jogadores. E o Sasha Danilovic, para quem não viu jogar aí, o camisa 5, se eu não me engano, do Miami, esse cara foi um monstro. Vocês são jovens, fica a lição de casa aí pro torcedor que está ouvindo o podcast, ou fica a lição de casa para vocês três aí, que acabando o programa,
vão procurar vídeos desse cara, não só no Miami, que ele também não teve tanto espaço, ou chega depois, né, na NBA, num momento que a NBA ainda não tinha aberto todas as suas portas para os estrangeiros, mas esse cara jogando no basquetebol FIBA, esse cara foi um absurdo. Eu tive o prazer de encontrá-lo no Mundial de Indianápolis em 2002, ele já dirigente, ele foi recentemente presidente do Partizan Belgrado, um time lá da Sérvia, e, porra, tremi na base quando eu vi o cara, porque o cara era um dos meus grandes ídolos, assim. Eu tenho a NBA como referência, como paixão, mas a minha referência maior sempre foi o basquetebol em geral. E aí, principalmente, Sabonis na União Soviética, extinta União Soviética, Petrovic, Djordjevic, que é um outro cara que jogou demais, jogou no Portland até, mas também não teve muito espaço. Mas o Sasha Danilovic aí é um cara para vocês procurarem e se deliciarem com o que esse cara fazia, meu. O cara que jogava de combo guard, o cara que metia muita bola, que tinha uma confiança absurda, e eu acho que é um cara que vocês podiam fazer até uma homenagem para eles aí num futuro breve, num futuro próximo. Quando eu só queria... Espera aí, Pedro. Espera. Eu só queria, como já que você tá aqui para comemorar, eu só queria ressaltar ontem a atuação de gala do CJ McCollum, que fez 50 pontos. Foi uma atuação de gala, batendo apenas 6 livres, não 18, como os amigos aí que acompanham a gente, gostam de salutar. Foram apenas 6 livres, em 28 minutos, 50 pontos. Só isso. Não, foi realmente o CJ McCollum. Até postei agora à tarde aí, porque eu estava acompanhando os jogos da Euroliga de basquete, até acabei de não vendo o final de um dos jogos que eu estava assistindo, para justamente começar o nosso podcast. Mas o irmão dele, que é exatamente igual ao CJ McCollum, que chama Eric McCollum, já foi eleito melhor jogador da Eurocup quando jogou pelo Galatasaray, levou o Galatasaray à Euroliga. O jogador é absurdamente eficiente também, ele tem o mesmo estilo de jogo do McCollum e é mais velho que o McCollum. Eu até postei no Twitter, porque o CJ fez 50 ontem e o Eric McCollum hoje fez 24 pontos, 6 rebotes, 6 assistências, e ele já tinha feito um jogo com acho que 8 bolas de 3 lá em Tel Aviv contra o Maccabi, e não é a primeira vez que eu mando um Twitter pro Portland, no @Trailblazers, né, nos Estados Unidos, mandando, vamos juntar os dois irmãos aí, porque o Eric McCollum, ele tem o mesmo estilo de jogo, então quando o McCollum vai pro banco, entre o outro, o time não vai sentir nada, entendeu? E o Eric McCollum, pode ter certeza que ele vai sair muito mais barato que o irmão e vai querer jogar junto com o irmão, quer dizer, seria um negócio legal para a família. E o Eric McCollum, que já há muito tempo fazendo sucesso no basquetebol europeu, e jogou até na China também com muito sucesso. Jogou no chinês. Hoje eu acompanhei, eu tava vendo seus tweets, eu acompanhei hoje CSKA com o Real Madrid. Hoje o Doncic teve um pouco de dificuldades com a marcação, os defensores do CSKA muito bons, muito atléticos, e ele tem essa dificuldade ainda contra defensores muito atléticos, mas jogou muito bem, né? 21 pontos, 5 rebotes, 5 assistências aí, e aí jogando machucado, porque ele era dúvida, né? Existia a possibilidade de ele não vir para o jogo. Ele veio mais uma vez vindo do banco de reservas. É que quando ele entrou no jogo, já a diferença, o primeiro quarto foi um absurdo. Foi 54-33, alguma coisa assim. O primeiro quarto acho que foi 30. Eu sei que foi 22 pontos a diferença. É a maior diferença na história do Real Madrid em primeiro quarto em qualquer competição. O time nunca sofreu tantos pontos de diferença. Então, quando ele entrou na quadra, já estava uma diferença para mais de 10 pontos. E com o CSKA, com o Sérgio Rodrigues, ex-jogador do Real Madrid, um cara que conhece demais o time espanhol, e o Sérgio Rodrigues acabou com o primeiro quarto, fez 8 pontos, deu passe, roubou bola do Campasso. Hoje foi realmente um jogo. Tiveram 2 jogos assim espetaculares, esse CSKA e Real Madrid. Quem pega só o resultado final, acho que o jogo foi no pau, mas não foi, foram apenas 6 pontos de diferença no final, mas a diferença chegou a 26. E o jogo que eu estava acompanhando também, que era a final, né? A final do ano passado, Olympiacos e Fenerbahçe, 25 pontos de diferença terminou o jogo. Terceiro quarto estava até pau a pau. Primeiro tempo o Olympiacos deitou e rolou.
Vou até ver aqui quantos pontos terminou o Spanoulis. Terminou com 19 pontos, errando apenas 3 arremessos de quadra. Foi um grande jogo do Olympiacos, diante do atual campeão Fenerbahçe, né? A Euroliga, para quem tem oportunidade de ver, até para ver todos esses caras que um dia possam aparecer na NBA, né? Tem o Milutinov, por exemplo, que já foi draft do San Antonio, joga no Olympiacos. Tem muita gente importante aí nesse campeonato para você poder admirar. Tem muito e quem sabe, você para que algum time na NBA, né, traga alguma peça dessa pro seu time, né? O que tá bem também, o Buga, você falou dos Sabonis, o Saboninho, né, igual você chama, né? O Sabonis, Domantas. Tá muito bem, ele deve ter recebido uns bons conselhos do pai dele, né? Porque quem Arvidas amigo é.